E a palavra, irmãos, sempre fez a obra de Deus, não foi? A criação foi feita pela palavra. O universo foi formado, segundo Hebreus 11, versículo 3, o universo foi formado pela palavra, certo? E Deus, então, sempre tem trabalhado, desde a sua criação, pela palavra, não é isso? Hebreus 1, como fala? Hebreus 1. Hein? Havendo Deus outrora falado. Irmãos, quando Deus fala, a obra é feita. Tá? Então, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, ainda bem, né? Toda vez que ele fala, a obra é feita. Né? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos seus profetas. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o Filho é Cristo. E o Filho hoje continua falando, mas através dos seus profetas. Através dos profetas do Filho. Tá? Então, irmãos, e inimigo de Deus sabe disso, ele sempre fez o homem duvidar do canal que traz a palavra de Deus para nós. Porque Deus não fala mediante um grande megafone celestial para nós. Deus usa um homem para falar. Se bem que Deus tentou falar com o povo de Israel, né, diretamente, vocês se lembram? Né? Deus falou ali no monte, né, Sinai, e com relâmpagos, trovões, som de trombetas, é uma coisa assim, né, que o povo de Israel não suportava e ficavam aterrorizados. Aí eles que pediram para Moisés, fala com Deus. Né? Nós temos medo de se falar de Deus. Né? Você fala com Deus e depois você nos transmite o que Deus, né, quer falar conosco. Aí Moisés falou com o Senhor passou a fazer assim, certo? Então Moisés se tornou o profeta de Deus, se tornou a boca de Deus. No entanto, Moisés, sendo um homem usado por Deus para falar a palavra de Deus, o homem questiona. O homem sempre teve esse problema. Por isso que Satanás sabe dessa fragilidade, sabe dessa vulnerabilidade, então sempre atacou, né, a boca usada por Deus, o canal homem. O problema é isso, é que ele é homem. Até os seus irmãos duvidaram de Moisés. Em Números capítulo 12, não é isso? Versículo 2, como diz? Miriam e Arão questionaram: será que Deus só tem falado por Moisés? Ele não tem falado também por nós? Quer dizer, então já começa a duvidar, né, achando que Moisés querendo monopolizar. Irmãos, mas Deus escolheu Moisés, certo? E depois vocês veem também claramente na rebelião de Corá e Datã e Abirão também, né, chegaram para Moisés, todo o povo é santo, cada um deles é santo, por que você se põe acima deles? Sabe? E de repente Datã e Abirão falaram também para ele, por que você quer se pôr como príncipe sobre nós? Sabe, então esse sempre foi um problema que Satanás usou dessa vulnerabilidade para que o homem não aceite a palavra que vem de Deus por meio do seu canal. Neemias lutou com toda a vizinhança ali da Judeia, não é isso? Para construir os muros de Jerusalém. Ele foi atacado desde o início. A oposição violenta foi desde o início, mas ele perseverou, ele foi ali forte e não parou da edificação dos muros. Aí chegou um momento que os inimigos chegaram trazendo uma carta aberta para dizer: olha, Neemias está querendo ser rei rei da Judeia, rei dos judeus. Tá? Então, irmãos, isso sempre foi assim e sempre vai ser assim. Esses são os ataques do inimigo para anular
o falar de Deus que produz a obra de Deus. Tá? Até o próprio Senhor Jesus, quando nós lemos o Evangelho de João, todo o Evangelho de João, você vê, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra, a luz estava nele, em Cristo, a luz estava nele, e a luz era a vida, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tá? Então, a vida estava em Cristo, e a vida era luz dos homens, e ele é a própria palavra. Aí ele veio para o mundo, ó, presta atenção aqui, ó, em João capítulo 1, dá uma olhada, João capítulo 1. Ele veio para, aqui ó, versículo 10. O verbo, a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui tem as diferentes fases do mundo. Quando ele fala, o mundo foi feito por intermédio dele, irmãos, esse mundo, aquele mundo, irmãos, recriado por Deus, repaginado. E nesse mundo, irmãos, tudo bem. Mas, depois de falar, mas o mundo não o conheceu. Quem é esse mundo que não o conheceu? É o mundo depois da queda do homem. Estou certo ou não? Então, quando o homem abriu a porta para o pecado entrar, abriu a porta para o pecado entrar no mundo e a morte vir pelo pecado, irmão, nós abrimos a porta para o dominador desse mundo entrar como príncipe desse mundo. Certo? Eu não vou falar muito sobre esse mundo, porque na mensagem 5 vou detalhar sobre essa questão. Tá? Então, aí, irmãos, vocês estão vendo que aí o nosso Senhor Jesus, Ele que é a própria palavra, e a vida estava nele, Ele vinha trazendo a mensagem, a palavra da vida para os judeus, e os judeus rejeitaram. Não só rejeitaram, fizeram oposição, perseguição e, por fim, mataram a ele. Então, você vê como essa história sobre a palavra é muito antiga. O canal de Deus, que Deus estabeleceu. Bom, aí o Senhor, finalmente, Ele morreu, realizou a eterna redenção, ressuscitou, Ele se tornou o Espírito que dá vida e entrou em todo aquele que nele creu e formou a primeira igreja. Graças a Deus, a partir da geração da igreja em Jerusalém, irmãos, Jesus nunca mais apareceu fisicamente para os seus discípulos. Ele passou a presença dele se encontrava na palavra. E a palavra começou a ser profetizada por meio de quem? Por meio dos apóstolos. Então, Pedro era o representante dos 12, ele era quem falava, e a sua palavra, irmãos, era a palavra de Deus. Era a palavra do Filho, a palavra de Cristo, e executava a obra de Deus. Aí, a primeira igreja seguia como? Atos capítulo 2, versículo 42, né? Ó Senhor Jesus. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Irmãos, graças a Deus, na igreja nós temos a palavra dos apóstolos. Na igreja nós temos a palavra de Deus trazida pelo seu canal. E era isso que a igreja precisa, irmãos. A igreja precisa da palavra certificada que vem de Deus. Tá? E a igreja, que cabe a igreja fazer? Cada um inventar um ensinamento? Não. O que cabe à igreja é receber esse ensinamento, que é a palavra que vem de Deus, e ter comunhão nessa palavra. Em outras palavras, irmãos, essa palavra da vida introduz você na comunhão da vida. E essa comunhão da vida, irmãos, precisa fazer essa vida circular entre nós.
aí vem a comunhão. O ensinamento do apóstolo vem como suprimento e você é responsável para fazer essa movimentação. Primeiro, você foi admitido para dentro da comunhão. Você foi admitido como membro do corpo de Cristo. Em segundo lugar, quando a palavra continua vindo, você precisa fazer a palavra circular. É por isso, irmãos, Deus nos deu esse hábito tão maravilhoso de ruminar a palavra, de fazer imersão na palavra. Os adolescentes fazem transcrição, né? Dormem ouvindo a palavra, acordam ouvindo a palavra. E nós, irmão, na reunião, nós fazemos o quê? Nós falamos uns aos outros. E não só falar assim, só de boca, né, para fora, mas nós passamos a admoestar, passamos a ensinar. Cada um ganha um pouco de luz, cada um fala um pouco daquilo que ganhou. Irmão, isso vai o que fazer na vida? Circular. E a vida circulando o que faz? Faz a obra de Deus. Todos esses milagres estão acontecendo ao nosso redor, tudo é por causa da palavra e por causa da circulação da palavra, da comunhão, né, no ensinamento dos apóstolos, e assim foi no primeiro século. Tá? Mas infelizmente, irmãos, eu posso falar um pouquinho rapidamente, né? Depois de Pedro, o Senhor começou a usar outro canal, Paulo. Não vou nem detalhar agora porque, né, trocou de Pedro para Paulo. E o apóstolo Paulo foi usado por Deus para nos dar uma visão completa da economia de Deus, o que Deus quer realmente fazer, né? Aí Paulo revelou para nós, irmãos, Deus deseja a edificação do corpo de Cristo. E como Deus vai edificar o corpo de Cristo, irmãos, para que finalidade, né? Graças a Deus, eu amo o livro de Efésios. O livro de Efésios, irmão, nos mostra todo o processo, né? Até a edificação. E irmãos, isso tudo é para ele. Só que, irmãos, o que Paulo falava não vinha da cabeça dele. O que ele falava vinha de Jesus Cristo, vinha da revelação de Jesus Cristo. Isso ele falou em Gálatas 1, vocês se lembram? Gálatas 1, versículo 12. A palavra, irmão, não pode ter procedência no homem, senão não resulta em governo, em vida. Só a palavra que vem de Deus é vida, tá? Então, capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Homem algum tem a capacidade de suprir vida. Só Deus pode suprir vida. Cristo é a própria vida eterna. Então, a palavra, irmão, por mais eloquente que um homem saiba falar a palavra de Deus, por mestre mais afiado, conhecedor da Bíblia, falar mensagens, sermões bonitos, irmãos, não supre vida. A palavra que supre vida tem que vir de Deus. A procedência tem que ser Deus, né? Então, o evangelho, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, tudo que Paulo falava vinha da revelação de Jesus Cristo. Vocês lembram lá em Efésios também, o que ele fala? Efésios, né? Efésios 3, tá? Ele fala assim, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, quer dizer, a ele foi dado a conhecer, ele não é a origem da revelação, a ele foi dado a conhecer, tá? Então, irmãos, aí ele fala assim, versículo 8,
a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quer dizer, não é do homem, não vem do homem. Colossenses 1, 25 a 27, Colossenses 1, ali mostra que Deus deu uma incumbência para ele, versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ou para da completação da revelação da economia de Deus. Paulo teve foi grandemente usado por Deus para nos dar uma visão geral do plano de Deus para a salvação do homem e para seu propósito eterno. Mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E todos os seus escritos foram completados no ano de 67, o ano que ele foi martirizado, ele morreu. Todos os seus escritos revelam o propósito de Deus em edificar a igreja para o corpo de Cristo por meio do Espírito, para a habitação de Deus no Espírito. Deus deseja edificar o corpo de Cristo, estabelecer um governo em vida. Irmão, nós estamos dentro desse reino em vida, nós somos membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e o resultado final é a habitação de Deus no Espírito, está em Efésios 2, 22. Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, é isso que eu tenho falado. Eu falei um pouco hoje de manhã também para os irmãos do Rio,